Fala galera, eu sou o Hugo H6 e você está no meu canal que tem o meu nome e hoje a gente vai falar sobre como conciliar o trade com a vida de CLT. A gente sabe que a realidade de muitos brasileiros, que estão negociando no mercado financeiro, primeiramente eles para ter negociação, eles precisam ter de onde vir uma fonte de renda e precisa ter alguns comportamentos, que são fundamentais para que você saiba conciliar o seu emprego com as suas operações no mercado financeiro, sem ter a possibilidade de perder tudo e de frustrar com o trader e acabar perdendo tudo no mercado financeiro e acabar perdendo tudo também no seu emprego ou ficando sem emprego nesse caso, Vou desvendar se é possível fazer isso sem com que seu chefe peça a sua demissão. Então, cara, uma aulazinha muito importante aí, já deixa aquele like pra nós aí, pra gente poder fortalecer. Então, olha só, já tô com a minha telinha compartilhada aqui, tá? Sem muitas enrolações. O que eu preciso colocar uma coisa na tua cabeça, primeiramente. Quando você estiver negociando e você tem o seu emprego, que é natural, o seu emprego de 8 às 18 ou de 9 às 17 aí, você precisa entender que não tem como você ser aquele trader full time. Por quê? Porque o trader full time é aquele trader que tem disponibilidade para estar olhando o gráfico, para estar operando e principalmente ele consegue ter a sua atenção voltada para o mercado financeiro. Então a única preocupação dele é simplesmente encontrar as melhores oportunidades, identificar as melhores oportunidades no mercado financeiro para poder executar as operações. Então, primeiramente, não dá para você querer ter a vida de um cara, a concentração dele é somente voltada para o mercado financeiro. Existem mundos diferentes e você precisa aceitar a sua realidade, A primeira coisa é você respeitar essa condição de não dá para ser um trader full time. Essa é a primeira condição que você tem que começar a entender na hora de estar negociando. Por quê? Porque isso daqui vai te dar clareza de onde você está. Uma das coisas que eu sempre falo, quando a gente começa a entender os nossos objetivos, você precisa saber onde você está agora e onde você quer chegar daqui a um ano, daqui a 2 anos, 3, 4, 5, 10 anos, que seja. Então a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa respeitar o seu processo, Para dar certo, para você começar a conciliar o seu emprego com o trade e você começar a fazer uma mudança de patamar, e aos poucos ir largando o emprego, você começar a fazer um pouquinho, depois faz uma renda extra, depois faz uma renda um pouco menor do que o seu salário, depois chega no seu salário e depois você vai aumentando o seu salário. Existe um processo para que isso aconteça, E não é simplesmente você colocando lá R$200, R$300, R$400 que as coisas vão acontecer magicamente, Existe um processo e esse processo parte desde a construção da sua banca, começando a fazer com os aportes são fundamentais, você precisa ter aqueles aportes que sejam recorrentes, Todo mês você vai lá e tira uma porcentagem do seu salário, uma porcentagem do que você ganha para poder você aportar na sua banca. Ah, Hugo, mas eu não tenho, não sobra dinheiro para mim. Como é que eu faço para estar aportando no mercado financeiro, para estar engordando a minha banca no mercado Forex ou no Day Trade? Simplesmente existem opções e aí a gente precisa procurar alternativas, são rotas que permitem que a gente encontre soluções para esse problema. Todo problema tem solução, tá? A gente já começa por aí. Então, se hoje você não tem nenhum dinheiro para estar aportando, você precisa ver alguma coisa dentro da sua casa que você não está usando e aí você pode vender, sei lá, por exemplo, pode ser esse microfone aqui se eu não utilizasse, você poderia estar vendendo ele, pode ser essa webcam, essa câmera aqui, eu tenho um monitor parado, tá parado há muito tempo, ou eu tenho 2 monitores e não preciso de 2 monitores, eu só uso um monitor, então eu posso estar vendendo esse meu monitor e aí para estar aportando no mercado. Mas o principal fundamento aqui para você partir, começar a aportar com segurança, com inteligência, é você ter a divisão do seu salário toda certinha. Você precisa daquele dinheiro que você vai utilizar para pagar as contas, você precisa daquele dinheiro que você vai utilizar para fazer as coisas que você quer e você precisa daquele dinheiro, daquela separação do dinheiro para poder fazer os aportes na sua banca todos os meses. Aí, quando você tem vamos dizer assim, esses potes muito bem divididos, você consegue todo mês estar fazendo os aportes. Mas primeiramente para isso, você vai precisar fazer com que sobre dinheiro ou quitar todas as suas dívidas, Você precisa reduzir o seu patamar, reduzir o seu estilo de vida para que o que você ganha caiba dentro do seu orçamento e aí você consiga fazer essa divisão e aí com essa divisão você consegue ter um planejamento muito mais seguro, muito mais confortável para estar aportando no mercado Forex de uma maneira mais inteligente. Então,
Esse é o primeiro ponto, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar na cabeça de vocês sobre como que funciona o entendimento da vida do cara que é CLT para conciliar com a vida de trade no mercado financeiro. E aí, muitas das vezes, eu quero atropelar o processo. A gente fala aqui de passar a carroça por cima dos bois, né? Você quer simplesmente começar a viver de mercado com 30 dias, começar a viver de mercado com 20 dias, quando na realidade não é assim, né? Esse processo é um processo um pouquinho mais demorado que exige preparação, exige cuidado, exige dedicação, exige estudo e principalmente exige sacrifícios, né? Tudo que é fácil vem fácil e o trade, sem desmerecer todas as outras profissões, mas eu acredito que o trade é a profissão mais difícil no mercado, no mundo, porque é uma profissão que você tem muita liberdade, né? Tudo que eu fizer aqui de errado não vai fazer mal para ninguém, vai fazer mal somente para mim. Então, o trade, ele é uma das profissões mais perigosas do mundo, porque com isso, com essa liberdade, ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela é ruim. Porque se você não souber se comportar, se você não souber gerenciar toda essa liberdade que o trade te dá, você acaba entrando num mundo depressivo, entrando em situações desconfortáveis. É muito fácil eu sentar aqui na frente do gráfico agora e abrir uma negociação, colocar todo o meu capital em exposição. E aí, pô, se a minha negociação der errada, ninguém vai sair prejudicado. Quem vai sair prejudicado sou eu. Então, assim, por mais que eu não envolva outras pessoas nisso, né, o trade ele é muito perigoso. Então a gente precisa respeitar todo o processo que envolve até de se tornar consistente, entender sobre como funciona o mercado financeiro para poder desenvolver a consistência, beleza? Então é isso que eu queria colocar na cabeça de vocês, já explicado aqui. A gente vai partir agora para os pontos de como a gente vai conciliar o trade com o nosso emprego CLT. E eu separei dois comportamentos aqui, tá? Primeiro comportamento, vou só mudar a corzinha aqui, dar uma... E aí, o primeiro comportamento que eu separei aqui vai ser você fazer uma pergunta para você mesmo. Fala, cara, será que é possível eu fazer isso sem atrapalhar um ou outro? Você precisa ter uma organização muito bem definida para que nem o trade atrapalhe o seu trabalho e nem o seu trabalho, vamos dizer assim, atrapalhe você na hora de desenvolver as suas operações. Na hora que você está trabalhando, você precisa ter a sua atenção focada lá no seu trabalho para não acontecer nenhuma besteira, tá? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, na hora que você chegar para estar negociando, também não dá para você... teve um dia super estressante no mercado, no trabalho, e você tá com a cabeça cansada, tá estressado e tudo. Então, isso... vai acabar prejudicando a sua visão na hora de fazer análise, na hora de entender os pontos de negociação e até mesmo na hora de ter paciência, né? Porque a gente, para estar operando, né, principalmente quem faz day trade, swing, essas coisas, a gente precisa de confirmações, né? A gente opera rompimentos, então a gente precisa de confirmações para poder estar negociando. E geralmente quando você está estressado, teve um dia cansativo no trabalho, você não vai ter essa paciência de esperar ponto de negociação, porque muitas das vezes o ponto ele vai demorar 1 hora, vai demorar 4 horas, às vezes ele vai demorar um dia para acontecer. E aí você tá assim, porra, tá puto, aí vai chutar o balde lá, aí vai falar, porra, sei lá, cara, dane-se essa merda aqui, eu vou abrir a minha negociação sem que eu espere, sem que eu tenha confirmação realmente, porque vai romper de qualquer forma. Se aí a gente começar a trabalhar dessa forma, né, com achismo, aí não vai ter resultado nenhum. Então, para a gente conciliar essas coisas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter uma organização. A gente precisa organizar a nossa rotina. A gente vai fazer análise somente uma vez na semana. Então, isso vai acontecer por quê? Porque a gente vai partir para o ponto 2 aqui agora. E o ponto 2, a gente vai começar a negociar gráficos maiores. Então, esse é o ponto que vai fazer com que você consiga conciliar o seu emprego com o trade. E aí você vai passar a fazer operações de swing trade. E aí esse tipo de operação de swing trade, ele vai ter como objetivo você utilizar 2 tempos gráficos. Você vai ter que utilizar um gráfico para análise. Essa análise ela vai ser realizada no gráfico diário. Por que no gráfico diário? Porque no gráfico diário é o gráfico que te dá mais clareza para estar operando, mais tranquilidade e tudo mais. Até eu que faço day trade, eu opero o gráfico diário. Então você vai operar, a fazer a sua análise no gráfico diário, ou seja, você vai operar
a favor da tendência do gráfico diário. Então, a sua análise ela vai ser toda realizada no gráfico diário. E a parte boa dessa daqui, que você vai fazer a análise uma vez por semana. Pô, eu trabalho de segunda a sexta, como é que vai funcionar? Você vai fazer a sua análise, pode fazer a sua análise no sábado de manhã, pode fazer a sua análise no sábado à tarde, no sábado à noite, domingo de manhã, talvez domingo à tarde, mas sempre antes da abertura do mercado. Então você vai se preparar, a sua análise ela vai ser feita quando você estiver em casa mesmo, lá pelo final de semana. E aí depois que você faz a sua análise, você vai pegar o seu celular, você vai ficar acompanhando as suas negociações, os seus pontos de negociações acontecerem, né? Porque se a sua análise vai ser no gráfico diário, o seu gráfico de operação ele vai ser ou no gráfico H4 ou no gráfico de 1 hora, e aí vai depender de como é a sua rotina, né? Eu tenho dias mais livres, ou o meu trabalho é mais flexível, eu consigo ficar pegando meu celular toda hora. Então você vai vai operar a favor da tendência e vai esperar os pontos de confirmação a cada 1 hora. A cada 1 hora você vai olhar lá o gráfico e vai ver se a sua negociação pintou ponto de entrada ou não. Meu dia é um pouco mais puxado, eu não consigo estar olhando o gráfico todo o tempo, eu não consigo estar pegando o celular todo o tempo. E aí você vai e negocia o gráfico de 4 horas, precisa ter um pouquinho mais de paciência, porque a cada 4 horas você vai executar, você vai olhar o seu celular para poder ver se pintou o ponto de negociação. Se em algumas situações, se você trabalha com computador, né, tem acesso ao computador, você pode instalar o MT4 aí no computador, se for permitido, se o seu chefe permitir, né, fazer isso. Ou então você usa o seu celular lá, que é muito mais prático. Eu, quando não vou ficar à frente do gráfico, né, quando eu tenho alguma coisa para fazer, eu saio e levo meu celular, e meu celular está sempre comigo aqui, e à medida que vai tendo a oportunidade, eu vou sempre olhando e sempre acompanhando as minhas negociações pelo gráfico M15, pelo celular. Então, e agora a gente vai exemplificar aqui um tipo de análise que a gente poderia estar fazendo aqui no gráfico Swing Trade, para a gente poder acompanhar as nossas negociações, conciliando o trade com o nosso trabalho. Olha só, aqui no gráfico diário, eu estou no gráfico diário, vou fazer a minha análise no gráfico diário, todos os pontos de negociação que eu vou buscar aqui no gráfico diário para ficar uma análise um pouco mais simples, tá? É claro que à medida que você vai se adaptando com o trade, se especializando, se tornando mais inteligente, você precisa fazer essas filtragens de região de entradas com mais pontos, né? Com mais pontos de identificações, com um pouco mais de análise criteriosa. Mas aqui eu vou fazer uma análise muito simples, tá? E vamos imaginar que eu vou operar a favor dessa tendência aqui de alta, que a gente está numa tendência de alta, e aí vamos imaginar que o mercado está fechado, hoje é sábado à tarde, eu vou fazer a minha análise. O que eu vou fazer? Cara, eu poderia muito bem vir aqui e marcar uma região de resistência nessa situação, e aí eu estaria esperando o rompimento aqui do preço nessa região, e marcaria uma região de suporte mais ou menos aqui embaixo. Então, eu já fiz a marcação do meu canal. Qual que seria a minha situação? Aqui no gráfico de 1 hora, eu iria esperar o rompimento acontecer. Olha o rompimento aqui, ó. O rompimento acontecer para eu efetuar a minha negociação. Então, desde a abertura do mercado, domingo, a primeira vela que fechasse aqui em cima seria aonde eu iria executar a minha negociação. E aí eu poderia trabalhar com a movimentação fractal do preço aqui para fazer o posicionamento do meu stop loss, tá? Utilizando essa movimentação fractal aqui do preço, tá? Eu ia só fazendo a projeção aqui, ó. Todas essas marcações eu ia fazendo lá aqui no computador e ia trazendo depois para o meu celular, né? Eu tenho esse ponto, aí eu vou só pintar aqui de outra cor para poder não confundir. Eu tenho esse ponto e eu tenho este ponto aqui. Então aqui seria o meu canal, eu iria fazer essa projeção aqui e eu iria trazer o nível de ferramenta de Fibonacci de retração para dentro desse canal, posicionando o meu stop mais ou menos aqui embaixo, ó. Por quê? Porque eu iria considerar esse canal aqui rompido, tá? Que rompeu esses dois níveis de confluências, e o meu stop iria ficar nessa região aqui de baixo. Então a minha negociação seria um stop de 1.900 pontos, mas é stop aceitável, porque eu estou fazendo uma operação de swing. Essas operações elas tendem a demorar um pouco mais para acontecer, e naturalmente os meus stops eles são mais longos mesmo. Posicionamento do stop loss aqui, e aí iria só aguardar aqui o preço romper essa região para eu travar no 0 a 0. Então o que eu iria fazer? Eu iria trazer
essa linha aqui para o meu celular. Ou seja, eu iria inserir uma linha lá no meu celular em 1.92597 e iria esperar o preço romper essa região. A cada 1 hora eu iria estar olhando para ver se essa região de 1.2597 já teria sido rompida. Se tivesse rompida, eu iria fazer a modificação pelo meu celular, executando a negociação e colocando aquela ordem no 0 a 0, beleza? Show de bola? Então, basicamente é assim que você consegue trabalhar as operações de swing trade. As operações de swing trade, ela tem um fator crucial, que você não precisa aguardar horários de confirmações, tá? Na hora que pintar pontos de entrada a qualquer hora, você pode executar a sua negociação. Então, diferente para quem gosta de estar operando scalper e day trade, é bem crucial que essas negociações elas tendem a acontecer no horário de volatilidade do preço, né, no horário das sessões abertas ou próximo ali da abertura, que é fundamental para que a negociação se desenvolva a favor da nossa análise, beleza? Então, esse aí foi o nosso vídeo, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Deixa o like aí, meu filho, e se você chegou até aqui, cara, comenta aí a palavra fofura, para eu saber só que você assistiu o vídeo todo, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal, senão você vai tomar lois aí a vida toda. Valeu, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto.